O São Paulo tá voltando de uma pausa que parecia não acabar nunca. Data FIFA, jogo parado, time sem entrar em campo e a torcida naquela ansiedade, né? A gente fica sem ver o tricolor jogar e parece que falta alguma coisa no fim de semana. Mas agora tem uma notícia que mexe com todo mundo: a chance real de ter a Arboleda de volta. E olha, isso muda muito mais coisa do que parece à primeira vista, porque não é só um zagueiro voltando, é o símbolo da segurança lá atrás. É aquele cara que a gente já viu segurar ataque pesado, que a gente já viu dar carrinho na hora certa, subir alto em escanteio e tirar o perigo como se fosse brincadeira. É presença, é confiança, é liderança. E esse São Paulo que volta, depois da data FIFA, precisa justamente disso. Consistência, firmeza, tranquilidade na defesa. A defesa do São Paulo sem Arboleda até se vira, não dá pra dizer que o time desmorona. Mas é diferente, né? A gente sente que falta aquele cara que impõe respeito só de estar no campo. O atacante adversário pensa duas vezes antes de encarar. E o torcedor respira um pouco mais aliviado quando vê ele escalado. É uma sensação de que o sistema todo ganha corpo. E vamos combinar, esse retorno cai na hora certa. O próximo compromisso é contra o Botafogo e a gente sabe que jogo contra eles nunca é tranquilo. Ainda mais agora, em reta decisiva, quando cada ponto vale como ouro. Então ter o Arboleda ali atrás pode ser o fator que separa um tropeço de uma vitória. Pode ser o detalhe que mantém o time vivo nas brigas que ainda restam na temporada. O São Paulo, desde o começo do ano, vive entre altos e baixos. É vitória grande de um lado, é tropeço bobo do outro. E esse equilíbrio instável passa muitas vezes pela defesa. Quando o time consegue segurar atrás, tem tranquilidade para atacar. Quando a defesa vacila, complica tudo. E a Arboleda é justamente a peça que dá essa sustentação. É engraçado porque às vezes a torcida foca muito em centroavante, em meia criativo, em quem vai decidir lá na frente. E claro, isso é fundamental, mas a gente esquece que sem um cara como Arboleda lá atrás, nada funciona. Porque se a bola não para de entrar, não adianta fazer gol. O time perde confiança, o adversário cresce e aí já viu. O torcedor são paulino cansou de ver jogos que estavam na mão e escaparam nos minutos finais. Cansou de ver a defesa sofrer em momentos decisivos. E é justamente aí que a Arboleda entra como um alívio. Ele tem aquele perfil que o torcedor gosta. Não se esconde, não tem medo de dividir, não pipoca em jogo grande. Ele encara, e o São Paulo precisa de gente assim. Essa pausa da data FIFA serviu como fôlego, mas também como um período de incerteza. Muita gente se perguntando, será que o time vai voltar melhor? Será que o Dorival vai ajustar as falhas? E agora vem essa notícia positiva que muda o clima. Porque a Arboleda é daqueles jogadores que transformam a confiança do grupo inteiro. Quando o cara tá em campo, o goleiro respira melhor, o lateral arrisca mais subir, o volante não precisa ficar recuado demais. É como se o time inteiro soubesse que tem uma muralha atrás. E isso é fundamental no futebol. Às vezes, a diferença entre um elenco bom e um elenco vencedor está justamente em ter essa referência. E olha, não dá para esquecer, Arboleda já salvou o São Paulo em momentos pesados. O torcedor lembra. Libertadores, Brasileirão, clássicos. Quantas vezes ele não evitou o pior? Quantas vezes a gente não viu ele tirar uma bola de cabeça aos 45 do segundo tempo e respirar aliviado? É esse tipo de memória que dá esperança. É claro que a gente também se preocupa com o físico dele. Não dá pra tapar o sol com a peneira, lesão atrás de lesão vem atrapalhando bastante. O torcedor sofre junto, porque quando ele tá bem, é titular absoluto, mas quando fica de fora, o time sente demais. Então, o pedido é claro, que venha pra ficar, que consiga emendar uma sequência saudável, porque agora é hora de sequência. O São Paulo não pode mais se dar ao luxo de tropeçar em jogo acessível, de perder pontos bobos, precisa engrenar, precisa embalar vitórias seguidas e, para isso, a defesa tem que ser sólida. Porque é dali que nasce a confiança de todo time campeão. E olha, enfrentar o Botafogo não vai ser brincadeira. Eles podem não estar na fase brilhante de antes, mas continuam sendo um adversário que exige atenção. E ter Arboleda nesse jogo já muda a história. O torcedor já imagina ele trombando com o atacante, ganhando no corpo, tirando bola de cabeça. É exatamente o que a gente precisa nesse momento. O mais curioso é que essa volta parece até um reforço novo, porque quando um titular desse nível fica fora, o time acostuma sem ele.
E quando ele volta, a sensação é de que o elenco ganhou uma contratação de peso. E é mais ou menos isso mesmo, um reforço caseiro, mas de qualidade absurda. Dorival sabe disso. Ele não vai admitir em coletiva, mas no fundo ele sabe que Arboleda muda o nível da equipe. Dá liberdade pro time atacar sem tanto medo, dá equilíbrio. E equilíbrio é o que esse São Paulo precisa. Não adianta ter Rafinha articulando, Luciano brigando lá na frente, se atrás a defesa fica vulnerável. E a torcida, claro, já tá naquela expectativa. Porque quando se fala em São Paulo, não tem paciência. O torcedor quer resultado, quer solidez, quer vitória. E Arboleda voltando pode ser justamente a faísca que faltava para reacender essa chama. É engraçado como no futebol, às vezes um jogador muda o ambiente inteiro. Não é só técnica, não é só tática, é moral, é confiança, é liderança. O grupo olha pro lado e vê o cara lá. Isso dá segurança. E no São Paulo, com tantas oscilações, ter essa figura é essencial. Agora é torcer para que esse retorno seja mesmo confirmado, que não tenha surpresa de última hora. Porque o torcedor são paulino já sofreu demais com notícia de volta, que acaba virando nova ausência. Dessa vez, a gente quer ver ele em campo, firme, comandando a defesa. E mais, a gente precisa pensar no futuro próximo. Não é só contra o Botafogo. Vem mais jogo grande por aí, vem Libertadores, vem reta decisiva de Brasileirão, e Arboleda tem que ser peça central nesse processo. Ele é, de fato, um dos pilares do elenco. O torcedor sabe reconhecer quando um jogador faz falta. E nesse caso, não é nem questão de gostar ou não do estilo de jogo. É unanimidade. Arboleda faz o São Paulo jogar melhor. É simples assim. E já dá até pra imaginar o Morumbi lotado, o grito da torcida empurrando e ele lá atrás, firme, tirando tudo. É a cena que todo São Paulino quer ver, porque a gente sabe, com Arboleda, a chance de vitória cresce. O time precisa, a torcida pede, o técnico sabe. A volta dele é mais do que uma boa notícia. É quase um renascimento de esperança. E depois de tanto sobe e desce nesse ano, a gente merece pelo menos acreditar em uma reta final mais consistente. Claro que só a volta dele não resolve tudo. Futebol não é mágica. Mas é um passo enorme na direção certa. Porque começa pela defesa, pelo básico, pelo alicerce, e se isso estiver sólido, o resto pode fluir. O que a gente não aguenta mais é ver erro bobo atrás. Tomar gol de falha infantil, isso mata qualquer time. E Arboleda, mesmo quando falha, falha tentando, falha brigando, nunca por falta de entrega. E isso já é diferente. No fundo, o torcedor quer isso, entrega, vontade, raça. E o equatoriano nunca deixou a desejar nesse sentido. Ele honra a camisa, ele veste o São Paulo de verdade. É por isso que o retorno dele é tão aguardado. Essa data FIFA, que parecia só enrolar, pelo menos trouxe esse presente. O time ganha tempo para treinar, mas também ganha tempo para recuperar peça importante. E agora é hora de transformar isso em resultado dentro de campo. O Morumbi vai precisar estar pulsando, o torcedor tem que abraçar. Porque não adianta só a Arboleda voltar, o time precisa do calor da arquibancada. E a torcida, a gente sabe, tá pronta para empurrar se o time mostrar vontade. E aí, quem sabe, esse seja o começo de uma nova fase. Quem sabe o São Paulo não embala justamente agora, com esse reforço de peso voltando? Futebol é feito de detalhes, e esse pode ser o detalhe que faltava? Não dá para prometer título, não dá para falar em milagre. Mas dá para acreditar em a um São Paulo mais competitivo, mais sólido, mais guerreiro. E é isso que a gente espera ver daqui pra frente, porque no fim das contas o que o torcedor quer é sentir orgulho do time. É ver um São Paulo que não se entrega, que briga até o fim, que honra a camisa. E com a Arboleda voltando, essa sensação volta junto, é a hora de virar a chave. A hora de deixar os tropeços pra trás e pensar grande. E tudo começa na defesa. Tudo começa com o Arboleda de volta. E pode escrever, se o São Paulo conseguir engrenar agora, muita coisa ainda pode acontecer nessa temporada. Porque quando a base é firme, o resto se constrói. E Arboleda é justamente essa base. Então, que venha o Botafogo, que venha a sequência, que venha o desafio. Porque com Arboleda em campo, o torcedor volta a acreditar. E acreditar, gente, é o primeiro passo para qualquer coisa grande acontecer. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por
Dentro de todas as novidades do nosso São Paulo, agora vamos para a notícia. A notícia ainda nem foi confirmada oficialmente, mas o burburinho nos bastidores do Morumbi já é ensurdecedor. Sabino, o zagueiro que chegou cercado de expectativa e promessas, pode estar de saída do São Paulo. E o sentimento entre os torcedores do tricolor é um misto de frustração, incredulidade e, para muitos, uma certeza amarga. O jogador não suportou a pressão de vestir a camisa mais pesada do futebol brasileiro. Hernan Crespo, o comandante argentino que tem reerguido o orgulho são paulino, agora se vê diante de mais um capítulo conturbado em seu elenco. E a novela ainda está longe do fim. Sabino chegou com pompa. Jovem, promissor, com uma saída de bola refinada e muita personalidade, foi apresentado como uma joia que se encaixaria perfeitamente no sistema tático de Crespo. A torcida comprou a ideia, afinal, após anos de altos e baixos no setor defensivo, ter um zagueiro com perfil técnico e personalidade era tudo o que o time precisava. Só que no Morumbi não basta ter talento, é preciso ter alma de guerreiro. E ao que tudo indica, Sabino não conseguiu se adaptar ao peso da camisa tricolor. A cada partida, crescia a desconfiança. Falhas bobas, nervosismo visível, decisões erradas em momentos cruciais. Mesmo com o apoio do treinador, que insistiu em dar minutos e confiança ao zagueiro, Sabino não conseguiu corresponder dentro de campo. O torcedor, apaixonado e exigente, começou a cobrar. As redes sociais se tornaram um campo minado para o jogador e a pressão foi se acumulando como uma avalanche silenciosa. Nos corredores internos do CT da Barra Funda, fontes próximas ao clube já sinalizam que a situação de Sabino é insustentável. Há quem diga que o staff do atleta já busca alternativas no mercado, sondando clubes do eixo sul-sudeste e até mesmo possibilidades no exterior. Crespo, apesar de manter um discurso diplomático em público, estaria decepcionado. Para o treinador, Sabino tinha tudo para se tornar peça-chave na defesa tricolor. Mas o emocional pesou mais do que o talento. É claro que no São Paulo, o torcedor aprendeu a desconfiar de boatos. Já vimos nomes desacreditados darem a volta por cima e se tornarem ídolos. Mas, neste caso, a sensação é de que o fim do ciclo de Sabino no clube é apenas questão de tempo. A diretoria, pressionada por resultados e por uma torcida que exige comprometimento acima de tudo, deve optar por abrir espaço para novos nomes no setor defensivo. Nomes que, além de técnica, tragam consigo a gana de vestir o manto tricolor com honra e entrega. A torcida, essa sim, não perdoa. As arquibancadas já não ecoam o nome de Sabino com a mesma empolgação de antes. O que se ouve são críticas, desabafos e um sentimento de traição por parte de quem esperava mais. Para muitos são paulinos, o jogador sentiu o peso da camisa e não soube reagir. E no São Paulo, isso costuma ser uma sentença. Enquanto isso, Crespo se movimenta. O argentino sabe que o caminho rumo a títulos e estabilidade passa por um elenco equilibrado emocionalmente. Sabino, infelizmente, parece não ter encontrado seu lugar nesse projeto. E no futebol, especialmente no Morumbi, o tempo não costuma ser generoso com quem vacila. Se a saída de Sabino for confirmada, o tricolor vai em busca de mais um nome para reforçar o sistema defensivo. Não será fácil, claro, mas a diretoria sabe que com a Libertadores à vista e um Brasileirão cada vez mais exigente, não há espaço para jogadores que ainda precisam provar se conseguem suportar a pressão. O torcedor são paulino não quer mais promessas, quer atitude, raça e principalmente entrega incondicional. Sabino pode até ter talento, mas no São Paulo só isso não basta. A camisa pesa, a história cobra e a torcida exige. E quem não entende isso acaba ficando pelo caminho? Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!